Boa noite, turma do nono ano, tudo bem com vocês? A gente vai hoje falar de mais um capítulo ainda, falando sobre radiciações. Então a gente vai falar hoje, vou passar primeiramente uma correção de um exercício que foi passado na aula passada, recebi uma dúvida em relação ao exercício 1, vou fazer uma das letras do exercício 1, vou resolver com vocês. Vocês vão dar continuidade às atividades da página 46, que foi passado já como atividade da aula anterior. Espero que todos vocês estejam conseguindo fazer essas atividades. Depois eu vou apresentar o conteúdo novo. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, né? A multiplicação e a divisão com o mesmo índice, envolvendo radicais. Tá, vamos começar então. Vou abrir aqui com vocês o documento em branco, certo? Já estou aqui. Correção da atividade, página 46, exercício 1. Então, gente, eu vou fazer aqui o exercício, é apenas um exercício demonstrativo. Eu vou fazer com vocês o exercício 1A, da página 46, tá bom? Então, vou escrever ele aqui, o A, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, eu vou escrever a equação, né? Então, é a raiz de 12 mais raiz de 75, mais uma outra equação aqui, 75 mais, menos, né, gente? Desculpa, menos 9 raiz de 3, mais raiz de 27, mais raiz de 48. Tá? Raiz de 48. Então, é essa a primeira atividade que eu vou fazer com vocês, exercício 1. Fazer essa atividade. Feito essa, gente, o restante é bem similar, tá? Não tem muitas diferenças. O método é sempre igual de todas essas atividades, dessas 6 atividades da página 46. É indispensável que vocês consigam fazer essas atividades. Caso contrário, vocês não conseguirão dar continuidade nas atividades subsequentes, né? Porque é imprescindível que vocês saibam fazer essas atividades, tá, gente? Não pode deixar isso se acumular de alguma forma, não conseguir fazer. Por isso que eu peço que vocês consigam sempre estar fazendo essas atividades, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar todas essas raízes, tá? Então vamos fatorar, vou inserir aqui uma tabela, tá? Para fatorar o número 12, primeiramente. Vou fatorar o 12. 12 dá por 2, que fica 6. Por 2 dá 3. Por 3 novamente, fica 1, tá? Já fatorei o número 12. Agora eu vou... Então, aqui ficou o quê? 2 ao quadrado vezes o 3, tá? Vamos deixar ele em stand-by, a gente já usa ele, tá? Agora a gente vai fatorar o número 75, tá? Um pouco maior a tabela aqui, tá bom? 75. Estou fatorando todos, né? Para já facilitar o nosso cálculo, tá, gente? Então, vamos lá, 75 por 3 fica 25. Por 5 fica 5. 5, 1. Fechou, né? Mas esse aqui nem precisaria dessa linha aqui, ó. Nem precisaria dessa. Vamos excluir essa linha. Então, aqui ficou 3 vezes 5 ao quadrado, tá, gente? E agora a gente vai fatorar o número... O 3 não precisa fatorar, 3 não tem como fatorar. Vamos fatorar o 27 e depois o 48, tá? Fatorando o 27. Vamos lá. Mas aqui tá bom de linha. 27. Primeiro dá por 3. Fica 9. Por 3 dá 3. 3, 1. Beleza, gente? Fatoramos o 27. Vou apagar essa linha que também não precisou. Tá? Excluir linha. Então, 27 de forma fatorada fica 3 ao cubo, tá, gente? 3 ao cubo, tá? Beleza? E vamos fatorar o último, que é o 48. 48. Fatorando o número 48 fica... Inserir mais uma tabela.
48, acho que até aqui vai dar. 48 por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3... Opa, acho que eu vou precisar de mais uma linha aqui. Inserir uma linha abaixo. Tá, e aí dá 1, tá? Certo, gente? Então aqui ficou 2. Vou montar em potências de 2, tá? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tá certo, gente? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tá bom? Essa é a forma fatorada do número 48. Essa é a forma fatorada do número 27. Vou deixar ele em 3 ao quadrado. Aqui vou deixar 3 ao quadrado vezes 3, tá, gente? Melhor. 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado vezes 3 é 3 ao cubo, tá? Deixei em potências de 2 para facilitar o meu cálculo, tá? Então, vamos agora escrever como ficou essa forma fatorada de todo esse exercício. Então, raiz de 12, vou copiar toda essa expressão inicial agora, mas agora já fazendo as minhas substituições por formas fatoradas, tá bom? Então, vamos lá. Então, raiz de 12 fica o quê? O número 12, gente, ficou lá. Como que ficou o número 12? Ficou 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, vou colocar aqui 2. Opa! Deixa eu ver se eu consigo escrever a raiz. Vamos lá, inserir a raiz, né? 2 ao quadrado vezes 3, 2 ao quadrado vezes 3, tá? Esse ficou o 12. O número 75 ficou 3 vezes 5 ao quadrado, tá? 3 vezes 5 ao quadrado. Inserindo uma raiz. 3 vezes 5 ao quadrado. O número 3, como eu disse para vocês, não precisava fatorar, porque o 3 já é um número em forma fatorada, ele não tem como fatorar. O número 27 fica 3 ao quadrado vezes 3. Então, aqui fica 3 ao quadrado vezes 3. Vamos lá, 3 ao quadrado vezes 3. E o número 48 fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, tá? Vou apagar aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Beleza, gente? Então, olha só como já deu um passo grande aí. Então, gente, lembrem-se de uma regra extremamente importante. Se o número estiver dentro da raiz quadrada, o número estiver ao quadrado, o que a gente pode fazer? Podemos cortar a raiz quadrada com seu radical. Não é isso? Então, vamos ver o que acontece. Então, 2 ao quadrado vezes 3. Corto a raiz quadrada com aquele quadrado, ó. Eu vou cortar essa raiz quadrada aqui com este quadrado aqui e vai ficar o quê? 2 vezes o quê? Raiz quadrada de 3. Tá? Certo? Mais 3 vezes 5 ao quadrado. Corta esse quadrado aqui com essa raiz quadrada, fica o quê? 5 vezes raiz de 3, né? Raiz de 3. Beleza? E depois, menos 9. Esse não precisa. Esse eu vou até repetir, né? Porque esse aqui a gente não mexeu, ó. Certo? Copiar, colar, tá? Aqui, ó. 9 raiz de 3, manteve. O outro fica o quê? O outro fica mais... Corto o quadrado com a raiz quadrada. Aqui, ó, cortei esse quadrado com esta raiz quadrada. Fica 3 vezes o quê? Raiz quadrada de 3. Tá? Olha que básico que é, né? Não é muito difícil. E agora eu faço o quê? Corto esses quadrados aqui com essa raiz quadrada. Fica o quê fora da raiz? 2 vezes 2, né? Que 2 vezes 2 é 4, tá, gente? Eu já vou colocar 4 aqui. 4 raiz de 3. Por que raiz de 3? Que é o que sobrou dentro da raiz aqui que não estava elevado ao quadrado, tá? 4 raiz de 3. Beleza? Partindo para a próxima linha, a gente vai juntar, gente, os termos que são semelhantes com raiz de 3. No caso, todos, olha que legal, que todos ficaram com um fator, né, comum, que é o raiz de 3. Então, basta que a gente faça agora a adição algébrica.
Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 é 7 raiz de 3. 7 raiz de 3 menos 9 raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 fica raiz de 3. Né? Raiz de 3 mais 4 raiz de 3 fica 5 raiz de 3. Beleza, gente? E esta é a resposta final do exercício A. Tá bom? Exercício A. Vou marcar aqui. Que aparecer esse B não é B, tá, gente? Ó. Exercício A. Beleza? Tá? Exercício A. Resposta 5 raiz de 3. Resposta desse exercício. Tá bom? Deste exercício aqui. Quero o exercício 1A que vocês fizeram. Tá bom? Tranquilo, gente? Espero que sim. Fiz a faturação de todos, né? Depois fiz a adição algébrica. Feito isso, gente, vamos começar então o conteúdo da aula de hoje. Eu vou abrir aqui o material, né? Que é este material aqui, certo? Vou mover lá para... Porque todo esse conteúdo a gente já tinha visto na aula passada, tá, gente? Por isso que eu já vou adiantar aqui este conteúdo, tá? Deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui. Ok. Passando aqui. O 2, já fomos no 2. Opa. Esqueci aqui. Opa, que eu vou para o último. Então, gente, eu vou mover aqui para que a parte que a gente... aqui, esta parte, tá? Então, a gente parou em multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, ok? Veja só, gente, existem 3 casos básicos para multiplicação e divisão de radicais. O primeiro caso é o caso mais simples de todos, porque é quando as radicais têm raízes exatas. Então, não terá tanto problema, porque neste caso, basta extrair a raiz e multiplicar e dividir os resultados. Veja só, raiz quadrada de 16 vezes raiz cúbica de menos 8. Gente, a raiz quadrada de 16 é 4, tá vendo? A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Lembrem-se, não se esqueçam, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Multiplica-se os resultados, 4 vezes menos 2 é menos 8. Essa é a resposta. Bem tranquilo. 81, raiz quadrada de 81, dividido pela raiz cúbica de 27. Também muito tranquilo, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Divididos pela raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. 9 divididos por 3 é 3. Bem tranquilo essa atividade aqui nesse caso, tá? Passando para o próximo exemplo, aí sim entra o assunto propriamente dito da aula de hoje. Por isso que eu digo para vocês que é uma escadinha, cada assunto ele vai se completando. Então é necessário que, se vocês tiverem dúvida nessa aula que eu estou passando agora, que vocês voltem nas aulas anteriores e recordem o que está sendo feito, porque senão você vai ter realmente dificuldade. Lembrem-se, tem que ser feito todas as atividades, não tem como você só olhar os slides, a videoaula, e achar que vai conseguir fazer esses exercícios. Você tem que praticar realmente todas as atividades, seguir os exemplos, prestar realmente atenção nas atividades que eu estou sempre fazendo aqui nas videoaulas. Gente, radicais têm o mesmo índice. Então, devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir radicando, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Veja só, que simples. Aqui, ambas têm o mesmo índice, olha, nessa multiplicação. Porque o índice aqui, lembre-se que tem aquele 2 escondido, que eu não escrevo, que é o índice fantasminha, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, basta que eu multiplique os radicandos. Então, 3 vezes 5 é 15, raiz quadrada de 15. Muito fácil, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 15, tá? Aqui não tivemos problema. Agora, neste caso aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 5. Também temos aqui que ambos são raiz quadrada. Bem tranquilo, eu multiplico a parte externa é o 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6. E multiplico a parte interna. A parte interna é o 2 e o 5, que estão dentro das raízes quadradas.
que tem o mesmo índice. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5 é raiz de 10, raiz quadrada de 10. Então, a resposta fica 6 raiz quadrada de 10. Multipliquei a parte externa e multipliquei a parte interna e cheguei nesse resultado, 6 raiz quadrada de 10. Muito tranquilo também, tá? E quando tiver uma raiz quadrada, uma divisão de mesmo índice, também segue a mesma regra, gente. Então, eu tenho uma raiz cúbica de 20 divididos por raiz cúbica de 10. Basta que eu faça a divisão normal, porque o índice é o mesmo. Então, 20 divididos por 10 é 2. Repito o índice. Raiz cúbica de 2. Veja só que eu só repeti a raiz cúbica lá no final e fiz a divisão da parte interna. Aqui é a mesma coisa. Multiplico parte externa e multiplico parte interna e chego no 6 raiz de 10. Bem tranquilo, tá? Ele deu as dicas aqui do lado em balões, como vocês podem observar. E o terceiro caso, gente, que aparece para a gente é quando os radicais forem de números diferentes. Nesse caso, quando os radicais forem de números diferentes, eu ainda não vou passar, porque isso ainda vai ser o conteúdo da aula que vem. Como eu vou já adiantar com vocês algum conteúdo, eu vou passar para vocês, eu vou fazer com vocês sobrou um tempinho na aula, eu vou fazer com vocês mais uma atividade, tá? Então, vamos fechar isso aqui. Aqui, ó. Vou fechar aqui e vou fazer com vocês mais um exercício. Então, o exercício que eu vou escolher para fazer com vocês é o exercício... Vou fazer com vocês aí o exercício 1, tá? Fazer um dos exercícios 1. Eu vou pedir que vocês façam do 1 ao 9. Caso vocês tenham dúvida do 1 ao 9, vocês vão mandar mensagem para mim. Não tenho recebido dúvidas do 9º ano, isso me preocupa. E eu quero receber mais dúvidas para que a nossa aula fique mais interativa, tá, gente? Então, atividade, página 48, ok? Atividade, página 48. Eu vou fazer o exercício 1, escolhi aleatoriamente. E vamos lá, eu vou multiplicar e simplificar cada uma das operações, tá? Então, multiplicando e simplificando cada uma das operações na página 48. Vamos lá, gente, eu vou inserir aqui uma equação. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 6, tá? Bem simples também. Gente, então basta que eu multiplique a parte interna. A resposta, gente, fica raiz quadrada de 48. No caso, nessa atividade, ele pede que você simplifique o resultado. Então, simplificar nada mais é do que fatorar. Então, você vai fatorar o número 48, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar 48 aqui, que vai por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, mais uma linha aqui. Deixa eu colocar aqui mais uma linha, inserir linha abaixo, fica 1, tá, gente? Então, isso aqui ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tudo isso, gente, eu vou inserir dentro de uma raiz quadrada, que era o 48. Isso aqui é o meu número 48. Se você multiplicar, você vai chegar nele de novo, né? Você faz o processo inverso. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, ok? Lembrem-se que a gente tem que cortar os números quadrados que estiverem dentro de uma raiz quadrada. Então, vai ficar 2 vezes 2, né? Vezes raiz quadrada de 3, que é o único que vai ficar dentro da minha raiz, tá? Feito isso, fica o quê? 4 raiz de 3. E esta é a resposta final deste exercício, tá, gente? Bem tranquilo, bem fácil. Este é o exercício 1A. Bem tranquilo de ser feito, né? E aí vocês vão fazendo os outros exercícios. O exercício 1 segue todo esse procedimento que eu fiz com vocês aqui. O exercício 2 é uma questão de perímetro, então vocês vão ter que observar os lados iguais, fazer a soma perímetro, a soma dos lados, gente. Eu espero que no 9º ano vocês não tenham mais dúvida quanto a isso.
que perímetro é uma soma dos lados. E ele pede também para se calcular a área. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Ele já deu a base e a altura no exercício. Muito tranquilo também para ser feito. Basta que você multiplique. Bom, o exercício 3, ele dá a fórmula do trapézio. Você vai ter que calcular a área de trapézio, substituindo aí o que é a base maior, a base menor e a altura. Também bem tranquilo. No exercício 4, ele pede que você resolva as expressões, tá? E que simplifique no final, para deixar na forma simplificada mais fácil possível ali. No exercício 5, é um exercício que também envolve expressão, então você vai resolver a expressão com radicais. No exercício 6, você vai resolver também uma expressão envolvendo potências com radicais. No 7, é uma divisão de radicais. No 8, para simplificar expressões, também com divisão. E o 9, que eu acho que talvez seja o mais difícil de todos, é uma expressão um pouco maior e que eu posso resolver na aula que vem com vocês. Antes eu quero, vou até voltar aqui na tela maior, eu quero que vocês treinem e que pratiquem em casa essas atividades. Caso tenham dúvidas, me mandem pelo Clipe Escola. É importante que vocês façam, estudem, estejam sempre praticando, para que não tenha dúvidas depois, porque esse conteúdo, como eu disse para vocês, é uma escadinha, então necessito que vocês estejam sempre alinhados com o que está sendo passado aqui na videoaula. Gente, abraço, espero que vocês pratiquem, façam todas as atividades e até mais no próximo encontro. Até mais. Tchau.